Olá, olá, queridos ouvintes da Rádio Livros 934. Estão preparados para uma nova aventura? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Fiquem agora com Livro Rex Hall, Volume 1, Sortilégio. Autora Rachel Hawkins. Prólogo. Felícia Miller estava chorando no banheiro, novamente. Eu sabia que era ela porque desde que comecei a estudar na Green Mountain, há 3 meses, eu já tinha visto a mesma cena 2 vezes. Seu choro era bem característico, alto e cheio de soluços, como o choro de uma criança. Felícia tinha 18 anos, 2 anos a mais do que eu. Não a incomodei, porque acho que uma menina tem o direito de chorar em um banheiro público de vez em quando. No entanto, hoje é a formatura do 2º grau, e chorar usando um vestido de gala é muito triste. Além disso, eu já tinha uma certa simpatia por Felícia. Havia sempre uma menina como ela nas escolas que frequentei. 19 ao todo, por enquanto. Mesmo que eu fosse estranha, as pessoas nunca foram cruéis comigo. Elas geralmente me ignoravam. Felícia, por outro lado, era o saco de pancadas da turma. Para ela, a escola não era mais do que dinheiro desperdiçado e uma quantidade sem fim de comentários maldosos. Olhei por debaixo da porta do banheiro e vi seus pés em sapatos amarelos. Felícia? Chamei batendo na porta com calma. O que houve? Ela abriu a porta e olhou para mim com raiva e olhos vermelhos. O que houve? Bem, vejamos, Sophie. É a noite da minha formatura e você está vendo algum menino me acompanhando? Não, mas você está no banheiro das meninas, então achei... Achou o quê? Perguntou ela enquanto se levantava, limpando o nariz com um bolo de papel higiênico. Que meu acompanhante estivesse lá fora me esperando? Retrucou ela. Por favor, menti para os meus pais e disse que tinha um acompanhante, então eles me compraram esse vestido. Ela bateu no tafetá amarelo como se estivesse tentando matar uma barata. Falei para eles que o menino ia me encontrar aqui. Aí eles me deram uma carona. Eu não tinha como contar para eles que ninguém quis vir comigo para a formatura. Eles teriam ficado muito tristes. Ela revirou os olhos. É muito ridículo, não é? Não é tão ridículo assim, respondi. Muitas meninas vêm à formatura sozinhas. Ela me fitou. Você tem acompanhante? Eu tinha. É claro que era Ryan Hellerman, provavelmente a única pessoa menos popular do que eu na Green Mountain, mas ainda assim era um acompanhante, e minha mãe tinha ficado feliz por alguém ter me convidado. Ela achou que isso significava que eu finalmente estava tentando me encaixar. Encaixar-se na sociedade era muito importante para minha mãe. Olhei para a Felícia ali em pé de vestido amarelo, limpando o nariz, e antes que eu pudesse pensar, falei uma coisa muito idiota. Eu posso ajudar. Felícia me encarou com os olhos inchados. Como? Dei o braço para ela e a puxei. Temos que ir lá fora. Saímos do banheiro e passamos pelo salão lotado. Felícia parecia estar preocupada quando passamos pelos portões e fomos para o estacionamento. Se isso for algum tipo de trote, tenho spray de pimenta na minha bolsa, disse ela apertando a bolsinha amarela contra o peito. Relaxe. Olhei em volta para ter certeza de que o estacionamento estava vazio. Mesmo que fosse fim de abril, as noites ainda estavam geladas. E nós duas começamos a tremer. Ok, falei virando-me de costas para ela. Se pudesse ter qualquer menino como seu acompanhante para a formatura, quem você escolheria? Você está tentando me torturar? Perguntou ela. Apenas responda a pergunta. Olhando para os sapatos amarelos, ela murmurou. Kevin Brides? Não fiquei surpresa. Presidente da associação de alunos, capitão do time de futebol, gostosão. Kevin Brides era o cara que quase todas as meninas escolheriam para ser seu par na formatura. Tudo bem que seja o Kevin, murmurei estalando os dedos. Levantei as mãos ao céu, fechei os olhos e imaginei Felícia nos braços de Kevin. Ela de vestido amarelo, ele de terno. Depois de alguns segundos focando nessa imagem, comecei a sentir um pequeno tremor embaixo dos pés e a sensação de que se esticasse minhas mãos estaria tocando a correnteza de um rio. Meu cabelo começou a flutuar acima dos ombros, e ouvi Felícia engasgar-se. Quando abri os olhos, vi exatamente o que esperava. Acima de nós, uma nuvem grande e negra rodopiava. Raios de luz em tons de roxo atiravam-se para fora dela. Continuei me concentrando.
A nuvem rodava cada vez mais rápido, até que formou um círculo perfeito com um buraco no meio. O Donut Mágico, como o chamei na primeira vez que criei aquilo, no meu aniversário de 12 anos. Felícia se escondeu entre 2 carros, com os braços sobre a cabeça, mas era tarde demais para voltar atrás. O buraco no centro da nuvem encheu-se de uma luz verde. Focando-se naquela luz e na imagem de Felícia e Kevin, flexionei os dedos e vi um raio de luz verde sair da nuvem e correr até o céu. O raio desapareceu por cima das árvores. A nuvem sumiu e Felícia se levantou. Suas pernas tremiam. Que foi isso? Ela se virou para mim com os olhos arregalados. Você é tipo uma bruxa? Dei de ombros, sentindo ainda uma tonteira prazerosa, por causa da energia que havia acabado de liberar. Bêbada de mágica, como mamãe dizia. Não foi nada. Vamos entrar. Ryan estava perto da mesa de bebidas quando voltamos ao salão. O que aconteceu? Perguntou ele, indicando Felícia com um movimento de cabeça. Ela estava examinando o salão e ainda parecia estar meio atordoada. Ela só precisava tomar um ar. Falei pegando algo para beber. Meu coração ainda estava disparado e minhas mãos tremiam. Legal, disse Ryan, balançando a cabeça no ritmo da música. Quer dançar? Antes que eu pudesse responder, Felícia veio até mim e agarrou meu braço. Ele nem está aqui, disse ela. Não era para aquilo que você fez não era para trazer ele para mim? Shhh! Era sim, mas você vai ter que ser paciente. Assim que Kevin chegar, ele vai te encontrar, confia em mim. A espera não foi longa. Ryan e eu estávamos no meio da nossa primeira dança quando um barulho enorme ecoou pelo salão. Depois, houve uma rápida sucessão de estouros, quase como tiros, o que fez com que os alunos berrassem e se escondessem embaixo da mesa de bebidas. Eu vi a tigela de ponche cair no chão, espalhando o líquido vermelho. Não foi uma arma que provocou os barulhos, e sim balões, centenas deles. Não vimos direito o que aconteceu, mas o arco de balões caiu no chão e assisti a um balão branco se soltar e subir até o teto do salão. Vi vários professores correndo para a porta, que não estava mais lá, porque uma Land Rover prateada havia atravessado por ela. Kevin Bright saiu do carro. Ele tinha um corte na testa e outro na mão. O sangue escorria enquanto ele berrava. Felícia! Felícia! Merda, murmurou Ryan. A acompanhante de Kevin, Caroline Reed, saiu pela porta do carona, chorando sem parar. Ele é louco! Berrou ela. Ele estava bem e de repente veio uma luz e... Ela estava histérica e eu me senti enjoada. Felícia! Continuou berrando Kevin, procurando loucamente pelo salão. Olhei em volta e vi Felícia escondida embaixo de uma das mesas, com os olhos arregalados. Fui mais cuidadosa dessa vez e melhorei muito, eu pensei. Kevin achou Felícia e a levantou do chão. Felícia! Ele deu um sorriso enorme, seu rosto se acendeu, o que foi meio aterrorizante por causa do sangue escorrendo. Não culpei Felícia por soltar aquele berro. Um dos professores, o treinador Henry, apareceu para ajudar e segurou o braço de Kevin. Ele se virou, ainda segurando Felícia com uma das mãos, e deu um tapa na cara do treinador. Com quase 2 metros de altura, o treinador voou para longe. E foi aí que o inferno começou. As pessoas começaram a se atropelar para chegar à porta. Outros professores tentaram segurar Kevin, e os gritos de Felícia ficaram mais desesperados e mais assustados. Só Ryan parecia estar tranquilo. Irado! Formatura da Carrie a estranha, disse ele vendo 2 meninas subindo na Land Rover e indo embora do salão. Kevin, ainda segurando a Felícia pela mão, estava agora com um dos joelhos no chão. Não dava para ouvir nada direito por causa da gritaria, mas acho que ele estava cantando para ela. Felícia não estava mais gritando, mas tentava pegar algo em sua bolsa. Oh, não! Comecei a correr na direção deles, mas escorreguei no ponche e caí. Felícia pegou uma latinha vermelha e apertou o spray no rosto de Kevin. A música que ele cantava transformou-se em um urro de dor. Ele soltou as mãos dela para coçar os olhos, e Felícia correu. Tudo bem, meu amor! Berrou ele. Não preciso de olhos para te ver. Eu te vejo com os olhos do meu coração, Felícia. Do meu coração! Ótimo. Além de muito forte, meu feitiço era brega. Sentei-me na piscina de ponche, enquanto ao meu redor, o caos que eu havia criado piorava. Um balão branco solitário passou por mim. A senhora Davidson, minha professora de álgebra, gritava ao telefone.
Eu disse escola Green Mountain. Não sei, uma ambulância, uma equipe da SWAT, mande qualquer pessoa. Foi aí que eu ouvi outro grito. Foi ela! Sophie Mercer! Felícia apontava para mim, seu corpo tremia. Mesmo com todo o barulho, as palavras de Felícia ecoaram no salão. Ela é uma bruxa! Suspirei. Ai, de novo não. Capítulo 1. Que tal? Saí do carro para o denso calor de um agosto na Geórgia. Ótimo! Murmurei, deslizando os óculos para o alto da cabeça. Devido à umidade, meu cabelo parecia ter 3 vezes o volume normal. Dava para senti-lo tentando devorar meus óculos como se fosse uma planta carnívora e selvagem. Sempre me perguntei como seria viver dentro da boca de alguém. À minha frente brilhava o Hecate Hall, que, de acordo com a brochura amassada em minhas mãos suadas, era a primeira instituição reformatória para adolescentes prodígios. Prodígios, uma palavra chique para designar monstros. Era isso que todos ali eram. Era isso o que eu era. Eu já havia lido o manual 4 vezes no voo de Vermont para a Geórgia, 2 vezes na barca para a ilha Green Mountain, que fica na costa da Geórgia, quando descobri que o Hecate tinha sido construído em 1854. E mais uma vez, enquanto nosso carro alugado passava pelo chão de pedras, que nos levou da orla até o estacionamento da escola. Eu já devia ter memorizado as informações, mas ainda segurava o papel e voltava a ele compulsivamente, como se fosse um ursinho de pelúcia. O objetivo do Hecate Hall é proteger e instruir metamorfos, bruxas e outras crianças que se arriscaram ao revelar seus poderes, colocando assim toda a sociedade de prodígios em perigo. Ainda não entendo como ajudar uma menina a ficar com um menino coloca outras bruxas em risco. Falei para a mamãe enquanto tirávamos as malas do carro. Essa pergunta estava na minha cabeça desde que li o manual da escola pela primeira vez, mas ainda não havia tido a chance de falar sobre isso. Mamãe passou a maior parte do voo fingindo dormir, provavelmente para evitar minha expressão de raiva. Não foi só uma menina, Sophie, e você sabe disso. Foi o menino com o braço quebrado em Delaware e aquele professor no Arizona, cuja memória você apagou por causa de um teste. Ele recuperou a memória depois, quero dizer, a maior parte dela. Tentei me defender. Mamãe suspirou e puxou o baú que tínhamos comprado no Exército da Salvação. Seu pai e eu avisamos sobre as consequências de usar seus poderes. Não gosto disso, assim como você, mas pelo menos aqui você vai estar com outros jovens como você. Com fracassadas, você quer dizer. Peguei minha mochila e coloquei-a sobre os ombros. Mamãe levantou os óculos escuros e me olhou. Ela parecia estar cansada, e havia linhas profundas em volta de sua boca, nas quais eu nunca havia reparado. Minha mãe tinha quase 40 anos, mas geralmente aparentava ser 10 anos mais nova. Você não é uma fracassada, Sophie. Carregamos o baú entre nós. Apenas cometeu alguns erros. E como cometi, ser uma bruxa definitivamente não era tão legal quanto eu imaginava. Primeiro, porque eu não voava em uma vassoura. Perguntei à mamãe sobre isso quando meus poderes começaram a aparecer, e ela disse que não. Tive que continuar a me locomover de ônibus, como todo mundo. Não tenho um livro de magia, nem um gato que fala, até porque sou alérgica também. E nunca saberia onde encontrar ingredientes como, por exemplo, óleos de largatixa. No entanto, sei fazer mágica desde que tenho 12 anos. De acordo com a brochura sobre a escola, essa é a idade em que todos os prodígios descobrem sobre seus poderes. É alguma coisa relacionada à puberdade, eu acho. Além do que, é uma boa escola, disse mamãe enquanto caminhávamos até o prédio. Aquilo não parecia uma escola, parecia mais uma mistura de casa velha de filme de terror antigo com a mansão mal-assombrada da Disney. Para começo de conversa, a casa obviamente tinha mais de 200 anos. Havia 3 andares e o terceiro parecia a parte mais alta de um bolo de casamento. A casa pode ter sido branca um dia, mas agora tinha um tom cinza gasto, quase da mesma cor do caminho de pedras, o que fazia com que ela parecesse mais uma elevação natural da ilha do que uma construção. Nossa! Disse mamãe. Largamos o baú e ela andou para o lado do prédio. Dê uma olhada nisso. A segui. E imediatamente viu o que ela se referia. O manual dizia que o Hecate Hall tinha feito muitas extensões ao prédio original, ao longo dos anos. O que eles quiseram dizer é que arrancaram os fundos da casa e colocaram outra no lugar.
A parede acinzentada terminava depois de alguns metros e dava início ao cimento rosa que se estendia até a floresta. Para uma coisa que claramente foi feita por magia, porque não havia nenhuma junção onde as casas se encontravam e nenhum tipo de retoque, aquilo era um pouco menos elegante do que se podia esperar. As duas casas pareciam ter sido grudadas por uma pessoa maluca. Uma pessoa maluca com muito mau gosto. No jardim da frente, árvores enormes cheias de musgo espanhol escondiam a casa. Na verdade, parecia haver plantas por todos os lados. Duas samambaias em vasos empoeirados emolduravam a porta da frente, parecendo duas grandes aranhas verdes. E um tipo de vinhedo com flores roxas tomava conta da parede inteira. Era quase como se a casa estivesse sendo absorvida pela floresta ao seu redor. Ajeitei a bainha da saia xadrez azul, que era parte do meu novo uniforme para o Hecate Hall, porque uma escola no sul dos Estados Unidos precisaria de uniformes de lã. Apesar do clima quente, senti um calafrio quando olhei a escola novamente. Será que alguém olhava para aquela casa e não suspeitava que os alunos eram um bando de freaks? É bonita, comentou mamãe com um tom de voz que dizia: vamos ser positivas e ver o lado bom das coisas. Eu, no entanto, não estava tão animada. É linda. Para uma prisão. Mamãe balançou a cabeça. Pode parar com esse papo de adolescente insolente, Sophie. Não é uma prisão. Mas parecia ser. Esse é realmente o melhor lugar para você, disse ela enquanto segurávamos o baú de novo. Deve ser, murmurei. É para o seu próprio bem. Era o mantra que me ligava àquele lugar. Dias depois da formatura, recebemos um e-mail do meu pai dizendo basicamente que minhas chances haviam acabado e que o conselho estava me mandando para o Hecate até que eu completasse 18 anos. O conselho era um grupo de velhos que fazia as regras dos prodígios. Eu sei, um conselho que se chama de O Conselho, que original, não é? De qualquer maneira, papai trabalhava para eles, então deixaram que ele me desse as más notícias. O que esperamos, escreveu ele no e-mail, é que isso lhe ensine a usar seus poderes com um pouco mais de discrição. E-mails e telefonemas eram praticamente o único contato que eu tinha com meu pai. Ele e mamãe se separaram antes de eu nascer. O que aconteceu foi que ele só contou para mamãe que era um mago. Eles preferem usar essa palavra ao invés de bruxo. Depois de 1 ano juntos. E ela não gostou da novidade. Ela achou que ele era um maluco e voltou correndo para sua família. Antes de ir embora, ela descobriu que estava grávida e resolveu levar um exemplar de A Enciclopédia da Bruxaria, junto com outros livros sobre bebês, só para garantir. Quando eu nasci, ela já era quase uma expert em seres que ganham vida à noite. Só quando meus poderes se manifestaram, aos 12 anos, foi que ela retomou o contato com meu pai. Mesmo assim, ela continuava bem fria em relação a ele. Desde o mês em que meu pai me avisou que eu iria para o Hecate Hall, tentei me acostumar com a ideia. Tentei mesmo. Disse para mim mesma que finalmente estaria com pessoas como eu, das quais não teria que esconder quem eu sou, e eu poderia aprender alguns feitiços legais. Essas eram as grandes vantagens. Todavia, assim que mamãe e eu entramos na barca que nos levaria àquela ilha isolada, comecei a me sentir enjoada. E acreditem, não era por causa do mar. De acordo com o manual, a ilha Green Malkin foi escolhida para abrigar o Hecate Hall por causa de sua localização remota, mantendo o segredo. Os locais achavam que ali funcionava um internato super exclusivo. Quando a barca se aproximou daquele pedaço de terra, com sua floresta densa, que seria o meu lar nos próximos 2 anos, outros pensamentos começaram a me atormentar. Parecia que todo o corpo docente estava no jardim, mas apenas alguns alunos pareciam novatos como eu. Estavam todos tirando malas do carro, carregando bagagens. Alguns tinham malas gastas, como as minhas, mas vi algumas bolsas da Louis Vuitton também. Uma menina de cabelos pretos com um nariz levemente torto parecia ter a minha idade, enquanto os outros alunos pareciam ser mais novos. Não dava para saber se eles eram bruxos ou metamorfos. Como todos nós parecemos normais, não tem como adivinhar. As fadas, no entanto, eram bem mais fáceis de reconhecer. Elas eram mais altas que o normal, tinham um ar digno e cabelos lisos e brilhosos. As cores variavam de dourado bem claro até muito vermelho. E elas tinham asas. De acordo com mamãe, as fadas usavam encantos para se misturar aos humanos. Era um feitiço bem complexo, uma vez que altera a mente de todas as pessoas com as quais elas se relacionam, mas pelo menos faz com que os humanos as vejam como pessoas normais ao invés de criaturas iluminadas, coloridas e com asas. Talvez as fadas do Hecate estivessem aliviadas.
Deve ser meio difícil ter que manipular os outros o tempo todo. Parei para ajeitar minha mochila no ombro. Pelo menos esse lugar é seguro, disse mamãe. Já é alguma coisa, não é? Não vou precisar me preocupar com você o tempo todo. Eu sabia que mamãe estava ansiosa por eu ter que ficar tão longe de casa. Mas ela também estava feliz por me colocar em um lugar onde não havia risco de eu ser descoberta. Se você passa anos e anos lendo livros sobre as várias formas de como as pessoas mataram bruxas, acaba ficando um pouco paranoica. Enquanto caminhávamos para a escola, eu sentia o suor escorrendo de lugares estranhos, onde eu tinha certeza que nunca havia suado antes. Como as orelhas podem suar? Mamãe, como sempre, parecia não ser afetada pela umidade. É um tipo de lei natural. Minha mãe está sempre obscenamente linda. Mesmo vestindo jeans e camiseta, as pessoas olhavam para ela. Ou talvez estivessem olhando para mim, pois eu estava tentando limpar o suor entre meus seios sem chamar muita atenção. Era difícil dizer o que atraía olhares. Eu havia apenas lido em livros sobre as coisas que estavam ao meu redor. À minha esquerda, uma fada de cabelo azul e asas índigo estava chorando agarrada aos pés alados, flutuando a alguns centímetros do chão. Fiquei observando. Lágrimas cristalinas não saíam dos olhos das meninas, mas de suas asas, deixando-as sobre uma poça azul. Nós fomos para a sombra, debaixo das árvores grandes e velhas. O calor diminuiu em meio grau. Assim que nos aproximamos dos degraus da entrada na porta da frente, um urro sobrenatural ecoou no ar denso. Mamãe e eu nos viramos para ver. Uma coisa uivando para dois adultos visivelmente frustrados. Eles não pareciam estar com medo, apenas irritados. Era um lobisomem. Não interessa quantas vezes você leia sobre lobisomens. Ver um bem na sua frente é uma experiência completamente diferente. Primeiro, porque não se parecia a um lobo, ou com uma pessoa. Estava mais parecendo um grande cachorro selvagem de pé. Seu pelo era curto e marrom claro, e mesmo à distância dava para ver o amarelo de seus olhos. E ele era bem menor do que eu imaginava. Na verdade, não chegava nem perto do tamanho do homem para quem estava uivando. Pare, Justin, disse o homem. A mulher, cujo cabelo tinha o mesmo tom de marrom que o pelo do lobo, colocou uma das mãos sobre a cintura. Querido, escute seu pai, não seja bobo, disse uma voz doce com um sotaque sulista. Por um segundo, o lobo, quero dizer, Justin, ficou parado com a cabeça caída para o lado, parecendo mais um Cocker Spaniel do que uma besta devoradora. Quando pensei nisso, dei uma risadinha. Os olhos amarelos se viraram para mim. A coisa soltou outro uivo, e antes que eu pudesse pensar, tomou o impulso. Capítulo 2. Ouvi o homem e a mulher berrando enquanto eu tentava pensar em algum feitiço que pudesse reconstruir meu pescoço, porque, obviamente, eu iria precisar. As únicas palavras que consegui berrar enquanto o lobisomem avançava foram "Cachorro mau!". Depois, vi com o canto do olho esquerdo uma luz azul, e, de repente, o lobisomem pareceu bater contra uma parede invisível a alguns centímetros de mim. Com um latido de dor, ele caiu no chão. Seu pelo e sua pele começaram a se desfazer, até ele voltar a ser um menino normal, vestindo uma calça caque e blazer azul, chorando baixinho. Seus pais se aproximaram e minha mãe correu até mim, arrastando minhas malas. "Meu Deus!" exclamou ela. "Querida, você está bem?" "Estou", respondi, tirando os cacos de vidro da saia. "Cara", disse alguém à minha esquerda. "Acho que geralmente o feitiço de bloqueio é bem mais eficaz do que gritar cachorro mau. Mas essa é só a minha opinião." Eu me virei. Encostado contra uma árvore, usando uma camiseta com gola desbotada e uma gravata frouxa, estava um garoto sorridente. O blazer do Hecate estava jogado sobre um de seus ombros. "Você é uma bruxa, não é?" continuou o menino. Ele deixou a árvore e passou uma das mãos pelos cabelos ondulados. Enquanto se aproximava, percebi que ele era muito magro e bem mais alto do que eu. "Talvez no futuro", disse ele, "você devesse tentar não ser tão mané." Depois disso, ele saiu andando bem relaxado. E eu, depois de ser quase atacada por Justin, o menino com cara de cachorro, e de ouvir de um cara estranho e nada atraente dizer que não sou uma boa bruxa, estava extremamente irritada. Olhei para a mamãe para ver se ela tinha escutado a conversa, mas ela estava perguntando aos pais de Justin algo do tipo: "Ele ia morder minha filha? Então quer dizer que sou uma péssima bruxa, né?" Falei baixinho, me concentrando nas costas do menino. Ergui as mãos e pensei no feitiço mais bizarro possível.
algum que envolvesse pus, mau hálito e várias disfunções genitais. E nada aconteceu. Não tive aquela sensação de água correndo pelos meus dedos. Meu coração não bateu mais forte. Meus cabelos não ficaram eriçados. Só fiquei lá, parada que nem uma idiota apontando para ele. Como assim? Nunca tive problemas para fazer feitiços antes? Aí eu ouvi uma voz, como a de uma magnólia mergulhada em mel. Chega, minha querida. Olhei para a varanda da casa, onde uma mulher mais velha, usando um terno azul marinho, estava parada entre as samambaias horripilantes. Ela estava sorrindo, mas de uma forma assustadora, como o sorriso das bonecas, e apontou para mim com um de seus dedos longos. Não usamos nossos poderes contra outros prodígios aqui, não importa o quanto nos provoquem. Disse ela em uma voz delicada, musical. Na verdade, se a casa pudesse falar, eu esperaria que soasse assim. E talvez também deva acrescentar, Archer, continuou a mulher, dirigindo-se ao menino de cabelos escuros, que esta é a aluna nova no Hecate, ao contrário de você, que sabe muito bem que não se pode atacar outros alunos. Ele franziu o senho. Então eu devia ter deixado que ele a comesse? A magia não é a solução para tudo, respondeu ela. Archer? Perguntei levantando minhas sobrancelhas. Cara, você pode até acabar com meus poderes, mas meu sarcasmo ainda vai estar à disposição. O seu último nome é Newport ou Vanderbilt? Talvez algum número também? Ah! Falei com os olhos bem abertos. Talvez um Júnior ou Neto? Eu queria magoá-lo, ou pelo menos deixá-lo irritado, mas ele continuou sorrindo. Na verdade, é Archer Cross. E eu sou o primeiro com esse nome na família. E você? Ele parou para pensar. Vejamos, cabelos castanhos, sardinhas, com esse ar de vizinha bonitinha. Ellie? Lacey? Com certeza é algum nome fofinho, desses que terminam com IE. Sabe quando você move os lábios, mas não sai nenhum som? Foi isso que aconteceu. Aí, é claro, minha mãe aproveitou o momento para finalizar a conversa com os pais de Justin e me chamar. Sophie, espere por mim. Sabia, disse Archer rindo. Até mais, Sophie, disse ele, virando-se e entrando na casa. Voltei a olhar para a mulher. Ela devia ter uns 50 anos e tinha cabelos loiros escuros, que haviam sido enrolados, amassados e provavelmente ameaçados a se manterem no lugar certo naquele penteado tão complicado. Pelo ar de realeza e seu terno no tom de azul característico do Hecate Hall, presumi que ela fosse a reitora da escola, a senhora Anastasia Kesnoff. Não era preciso consultar o manual para lembrar disso. Um nome como Anastasia Kesnoff geralmente fica na sua cabeça. A mulher loura era realmente a líder de nome estranho do Hecate Hall. Minha mãe e ela trocaram um aperto de mãos. Grace Mercer, essa é a Sophie. Sofia, disse a senhora Kesnoff, com seu sotaque sulista. Meu simples nome soou como um prato exótico em um restaurante chinês. Na verdade, é Sophie, disse eu rapidamente, antes que todo mundo me chamasse de Sofia para sempre. Bem, vocês não são dessa parte do país, estou certa? Continuou a senhora Kesnoff, enquanto caminhávamos para a escola. Não, respondeu mamãe, passando uma das malas para o outro ombro. O baú ainda estava entre nós. Minha mãe é do Tennessee, mas um dos únicos estados no quais ainda não moramos é na Geórgia. Nós já nos mudamos algumas vezes. Algumas vezes foi maneira de falar. Foram 19 estados em meus 16 anos. O máximo de tempo que passamos no mesmo lugar foi em Indiana, quando eu tinha 8 anos. Ficamos por lá por 4 anos. E o mínimo de tempo foi em Montana, há 3 anos atrás. Ficamos por 2 semanas. Entendo, disse a senhora Kesnoff. E o que a senhora faz, senhora Mercer? Senhorita, corrigiu a mamãe, automaticamente e um pouco alto. Ela mordeu o lábio inferior e colocou uma parte do cabelo atrás da orelha. Sou professora de estudos religiosos, mitologia e folclore principalmente. Fiquei atrás delas enquanto subíamos as escadas imponentes do Hecate Hall. O lugar estava incrivelmente gelado, o que significava que havia sido feito algum feitiço com ar-condicionado. O cheiro era o mesmo de outras casas velhas, um odor que combinava com um lustrador de móveis, madeira antiga e o cheiro mofado de papel velho, como em uma biblioteca. Estava me perguntando se a junção das casas seria tão óbvia do lado de dentro quanto era do lado de fora. Mas todas as paredes eram cobertas com o mesmo papel de parede de um tom feio de vermelho.
sendo impossível ver aonde a madeira acabava e o cimento começava. Bem na frente da porta da entrada, o saguão gigante tinha uma escada espiral de mogno, que se enroscava por 3 andares e parecia não ser sustentada por nada. Atrás das escadas havia um vitral que começava no 2º andar e ia até o teto. O sol do fim da tarde brilhava pela janela, enchendo o saguão de formas geométricas com cores vibrantes. Impressionante, não é? Disse a Sra. Kesnoff com um sorriso. A luz forma uma imagem da origem dos prodígios. A janela mostrava um anjo com uma expressão de raiva em pé entre os portões dourados. Em uma de suas mãos, o anjo carregava uma espada negra, e com a outra apontava indicando claramente que as 3 figuras na frente dos portões deviam ir embora dali. Só que de uma forma angelical, entende? Bom, as 3 figuras também eram anjos, e todos pareciam estar bem preocupados. O anjo à direita, uma mulher com longos cabelos ruivos, estava com as mãos sobre o rosto. Havia uma pesada corrente de ouro em volta de seu pescoço. E eu percebi que a joia era formada por uma série de pequenas figuras de mãos dadas. O anjo à esquerda estava usando uma coroa de folhas e olhava para trás, por cima do ombro. E no meio, o anjo mais alto olhava para frente, com a cabeça para cima e os ombros para trás. É bonito, comentei finalmente. Você sabe a história, Sophie? Perguntou a Sra. Kesnoff. Balanceei a cabeça negativamente. Ela sorriu e apontou para o anjo atrás dos portões. Depois da Grande Guerra, entre Deus e Lúcifer, os anjos que se recusaram a tomar uma posição foram expulsos do paraíso. Um grupo, disse ela apontando para o anjo do meio, escolheu esconder-se embaixo das colinas e nas profundezas das florestas. São hoje as fadas. Outro grupo escolheu viver entre os animais, o grupo dos metamorfos. E o último grupo resolveu se misturar aos humanos e se tornaram os bruxos. Uau! Exclamou mamãe. Eu me virei para ela com um sorriso. Boa sorte! Você vai ter que se explicar para Deus que costumava bater em uma de suas criaturas divinas. Assustada, mamãe deu uma gargalhada. Sophie! O quê? Você fazia isso mesmo? Espero que goste de altas temperaturas, mãe. Só estou dizendo. Minha mãe riu de novo, mesmo que desse para perceber que ela não queria. A Sra. Kesnoff franziu o rosto antes de pigarrear e continuou o tour. Os alunos do Hecate têm entre 12 e 17 anos. Uma vez que um aluno é sentenciado ao Hecate, só pode sair depois do seu aniversário de 18 anos. Então, alguns alunos podem ficar aqui por, 6 meses e outros podem ficar por 6 anos? Perguntei. Precisamente. A maioria dos nossos alunos é mandada para cá logo depois de descobrirem seus poderes. Mas sempre existem exceções, como você. Sei, murmurei. Como são as aulas por aqui? Perguntou mamãe, dando uma olhada para mim. As aulas no Hecate seguem o modelo das aulas em Prentice, Mayfair e Gervaden. Mamãe e eu concordamos com a cabeça, como se soubéssemos o que aquelas palavras significavam. Acho que não convencemos a Sra. Kesnoff, porque ela prosseguiu. Que são os melhores internatos para bruxas, fadas e metamorfos, respectivamente. As aulas são escolhidas de acordo com a idade do aluno e com as dificuldades individuais que tem em lidar com o mundo dos humanos. Ela deu um sorriso frágil e continuou. O currículo pode ser um desafio, mas não tenho dúvidas de que Sophie vai se sair muito bem. Nunca me senti tão ameaçada por palavras de incentivo. Os dormitórios das meninas ficam no 3º andar, disse a Sra. Kesnoff, apontando para cima. Os meninos ficam no 2º andar. As aulas acontecem no 1º andar e nos prédios ao redor. Ela apontou para os lados esquerdo e direito das escadas, onde os corredores longos e estreitos se ligavam ao saguão. A maneira como ela apontou e o terno azul me fizeram lembrar de uma aeromoça e eu fiquei esperando que ela me dissesse que, caso houvesse uma emergência, o meu blazer novo do Hecate poderia ser usado para flutuação na água. E os alunos são separados por... Mamãe moveu as mãos. A Sra. Kesnoff sorriu, mas eu notei que foi um sorriso tão contido quanto seu coque apertado. Por suas habilidades? Não, é claro que não. Um dos princípios fundamentais do colégio é ensinar aos alunos a coexistir com todas as raças do prodígio. A Sra. Kesnoff virou-se e nos levou até o outro lado do saguão. Ali, 3 janelas enormes iam do chão até o 3º andar. Do lado de fora estava o pátio, onde os alunos começavam a se reunir em bancos de pedra embaixo das árvores com vida. Eu digo alunos, mas na verdade acho que todos eles eram coisas, como eu.
Só que não dava para distingui-las, pareciam ser um bando de crianças normais. Bem, com exceção das fadas. Vi uma menina gargalhando enquanto oferecia um gloss para a outra, e alguma coisa se apertou no meu peito. Senti um toque gelado no meu braço e pulei para trás, assustada. Uma mulher pálida vestindo azul passou por mim. Ah, sim, disse a Sra. Kesnoff com um sorriso recatado. Isabelle Fortunei, um dos nossos espíritos residentes. Tenho certeza de que você leu sobre isso. O Hecate Hall abriga alguns espíritos, todos fantasmas do prodígio. Eles são inofensivos e completamente incorpóreos. Isso significa que eles não podem tocar você e em qualquer outro objeto. Podem assustar de vez em quando, mas é o máximo que fazem. Ótimo! Exclamei vendo Isabelle sumir por dentro de uma parede de madeira. Enquanto ela ia embora, percebi um movimento com o canto de olho e me virei. Era outro espírito parado na base das escadas. Era uma menina da minha idade, usando um casaco verde claro e um vestido curto e florido. Ao contrário de Isabelle, que pareceu nem notar que eu estava ali, essa menina estava olhando para mim. Abri a boca para perguntar à Sra. Kesnoff quem era ela, mas a reitora já estava se dirigindo a outra pessoa no saguão. Senhorita Talbot, chamou ela. Era impressionante como sua voz ia até o outro lado do saguão sem que ela estivesse nem perto de gritar. Uma menina pequena, que não tinha nem 1,5 metro de altura, apareceu do outro lado do cotovelo da Sra. Kesnoff. Sua pele era branca como a neve, assim como o cabelo, com exceção de uma mecha rosa na franja. Ela usava óculos com uma armação preta e grossa, e mesmo sorrindo dava para ver que era apenas para agradar a Sra. Kesnoff, que seus olhos estavam cheios de tédio. Essa é Jennifer Talbot. Acho que você vai dividir o quarto com ela, senhorita Mercer. Jennifer, esta é Sofia. Pode me chamar de Sophie, corrigi. Jennifer também a corrigiu. Jenna. O sorriso da Sra. Kesnoff ficou apertado, como se tivessem parafusos no canto da boca. Nossa, não sei o que há com as crianças de hoje em dia, senhorita Mercer. Elas recebem nomes lindos e resolvem deformá-los na primeira oportunidade. De qualquer maneira, senhorita Mercer, a senhorita Talbot é assim como você, uma aluna nova. Ela se juntou a nós no ano passado. Mamãe sorriu e apertou a mão de Jenna. Prazer em conhecê-la. Você é uma bruxa, como Sophie? Mãe, sussurrei. Jenna balançou a cabeça e respondeu. Não, senhora, sou uma vampira. Senti o corpo de mamãe enrijecer ao meu lado e sabia que Jenna também havia percebido. Mesmo envergonhada por causa de mamãe, também fiquei meio assustada. Bruxas, metamorfos e fadas eram uma coisa. Vampiros são monstros, simples assim. Aquela história super sensível de dizer que são crianças da noite era uma besteira. Ah, tá, disse mamãe tentando recuperar-se. Eu, não sabia que vampiros vinham para o Hecate Hall. É o novo programa que temos aqui, disse a Sra. Kesnoff, acariciando os cabelos de Jenna, que mantinha no rosto uma expressão vazia, mas educada e até doce, e que ficou um pouco tensa com o carinho. Todos os anos, continuou a Sra. Kesnoff, o Hecate recebe um vampiro jovem, oferecendo a chance de estudar com os prodígios, na tentativa de algum dia conseguirmos corrigir esses desafortunados. Olhei rapidamente para Jenna. Por que desafortunados? Ai... Infelizmente, a senhorita Talbot é a única vampira que temos no momento, apesar de um de nossos instrutores também ser vampiro, disse a Sra. Kesnoff. Jenna deu um sorriso estranho novamente, como se não fosse um sorriso de verdade, e ficamos todas paradas, em meio a um silêncio desconfortável, até que mamãe disse. Querida, por que você não deixa que a... Ela olhou meio sem graça para minha nova companheira de quarto. Jenna. Isso, por que não deixa que a Jenna mostre onde é seu quarto? Tem algumas coisas para conversar com a Sra. Kesnoff e depois subo para te dizer tchau, certo? Olhei para a Jenna, que estava parada sorrindo, mas seus olhos pareciam enxergar além de nós. Coloquei a mala no outro ombro e fui pegar meu baú com mamãe, mas Jenna chegou antes. Não precisa ajudar, comecei a dizer, mas ela balançou uma das mãos. Tranquilo. Uma das vantagens de ser uma aberração sugadora de sangue é ter uma super força. Eu não sabia o que responder, então soltei um "ah", meio sem graça. Ela pegou um lado do baú e eu peguei o outro. Nenhuma chance de ter elevador por aqui, né? Eu tinha que fazer alguma piada. Jenna riu. Não, isso seria conveniente demais. Por que eles não têm, tipo, um feitiço para transportar bagagens? A Sra. Kesnoff é bem dura em relação a usarmos feitiços, só porque temos preguiça de fazer alguma coisa.
Parece que, para ela, carregarmos nossas malas escada acima ajuda a nossa formação do caráter. Claro, respondi, enquanto nos esforçávamos para passar pelo hall do segundo andar. Então, o que você acha dela? Perguntou Jenna. Da Sra. Kesnoff? É. O coque dela é impressionante. O sorriso de Jenna confirmou que eu dissera a coisa certa. É mesmo, né? Juro por Deus, aquele penteado é uma coisa épica. Ela tinha um leve sotaque sulista, era bonitinho. Falando em penteados, arrisquei. Como você consegue ficar com essa mecha rosa na franja? Ninguém implica com você? Jenna mexeu nos fios com a mão que estava livre. Ah, eles não se importam muito com vampiros pobres com bolsa de estudos. Acho que, contanto que eu não almoce meus amigos, posso ter a cor de cabelo que eu quiser. Quando chegamos no terceiro andar, ela me observou. Posso pintar o seu se quiser. Mas não de rosa. Rosa é a minha cor. Talvez roxo? Talvez. Paramos na frente do quarto 312. Jenna abaixou o lado do baú que carregava e pegou as chaves. Seu chaveiro era amarelo e tinha o seu nome em letras rosas. Chegamos. Ela destrancou a porta e abriu. Twilight Zone. Seja bem-vinda.